Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De alguma forma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros como um instrumento de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como um instrumento de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.